Olá, sejam todos bem-vindos a mais este Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade do campus da USP, aqui em Piracicaba. Hoje nós vamos conversar com a economista e pesquisadora Nicole Renaud, do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aqui da Exalc. Este podcast, que comumente você costuma acompanhar pelo Spotify e outros agregadores de podcast, durante esse período da pandemia, também tem sido distribuído pelo perfil Exalc Mídias no Facebook. A Nicole é a porta-voz de um relatório publicado essa semana pelo CPEA, que traz aí os impactos da pandemia de coronavírus para as várias cadeias do agronegócio. Tudo bem, Nicole? Obrigado por nos atender. Oi, Caio, tudo bem e você? Imagina, é um prazer. Nicole, você, como disse aí, é a porta-voz desse relatório, né? Eu queria que você explicasse assim como é que funciona um pouquinho o CPEA, que é um centro de referência em estabelecimento de preços dos produtos agrícolas, né? E como é que esse relatório foi produzido? Ô, Caio, o CPE, ele é um grupo de pesquisa, inclusive registrado no CNPq, e ele faz parte do Departamento de Economia da Exalc. Ele tem início lá nos anos 80, nesse formato atual existe desde 1994, e o objetivo principal do CPEA, inclusive, né, como você bem colocou, na produção dos índices de preço, é gerar informação de base científica para os diversos, né, agentes do mercado. Então, desde agentes que atuam no agronegócio, formuladores de política, acadêmicos também. Então, a ideia é gerar essa informação de base científica e, nesse sentido, era imprescindível, né, que a gente tratasse, no sentido do agronegócio, o cenário desse coronavírus agora que está afetando a economia inteira, né, mundial, inclusive, e também o agronegócio. Esse estudo, ele tem vários braços, né, o CPEA, ele tem equipes especialistas em todos os tipos de produto do agronegócio, e essas equipes, né, montaram análises detalhadas sobre cada cadeia, que estão no estudo completo. O meu papel foi de fazer uma síntese e edição do material, mas, né, é um resultado do trabalho de vários pesquisadores do CPEA, mostrando, né, os impactos que os setores já estão sentindo agora no curtíssimo prazo e algumas perspectivas também de médio prazo para as principais cadeias do setor. E o que chama a atenção é que logo no início, o material que chegou para os veículos de imprensa, né, o pessoal da equipe de comunicação do CPEA divulgou, é que aqueles setores que dependem mais da demanda doméstica devem ser os mais prejudicados, né? E Nicole, fala para a gente Uhum. assim, que setores são esses e de que forma que eles vão ser atingidos? Caio, só para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Por que que eles devem ser mais afetados? Porque as exportações estão indo bem, né? Apesar da pandemia afetar vários países do mundo, a gente ter um desaquecimento global em termos de demanda, as exportações brasileiras estão indo bem, estão sendo favorecidos pelo patamar atual do câmbio, né? Com o real bem desvalorizado, o que é bom para a receita do exportador. Já a demanda doméstica, as perspectivas não são nada boas, né? Olhando agora, pontualmente, 2020, o Banco Central já está projetando uma queda de 1,18% no nosso PIB. Há um mês atrás, para você ter ideia, a expectativa era de um crescimento de 2%. Então, o cenário mudou completamente, né, dentro de um mês, e aquela retomada que a gente estava esperando, ainda que lenta, né, da economia, ela não vai acontecer. Então, o desemprego vai continuar alto, e o poder de compra da população vai ficar comprometido. No Brasil, esse cenário ele tem um agravante, né, que essa não é uma crise pontual, a gente já vem de anos, né, de uma recessão, com uma retomada muito lenta depois do período de queda do PIB, é a retomada mais lenta da história das recessões do Brasil. Então, o desemprego já estava alto. O que vai acontecer agora é que o poder de compra da população brasileira vai se deteriorar ainda mais. Então, por isso que os setores que são dependentes desse poder de compra da população brasileira, eles vão ser mais prejudicados. E E entre assim, esse setor, oi, claro, desculpa, pode continuar, por favor. entre esses setores, né, alguns podem não sentir tanto, porque são alimentos essenciais. Então, considerando que vai ter uma ajuda do governo e que as pessoas vão continuar comendo,
os setores que devem ser mais prejudicados devem ser aqueles de produtos de mais valor agregado, né? Ou que podem ser substituídos facilmente por um produto mais barato. É, então, por exemplo, entre esses setores, né, que devem sentir mais forte, o CPEA mapeou o setor de lácteos, né, os derivados lácteos sentem essa redução do poder de compra do brasileiro, hortifrutícolas, por exemplo, frutas que são mais caras, né, floricultura, um setor que está sofrendo muito, biocombustíveis e algumas agroindústrias, por exemplo, que fazem parte do agro também, muitas vezes as pessoas não realizam isso, mas a indústria têxtil vestuarista, que processa, né, produtos de algodão, vai sentir, indústria de calçados, que produz muitos calçados de couro, vai sentir, indústria de móveis de madeira também. Então, esses, né, por essa questão de serem produtos não são alimentos essenciais, né, e dependem da demanda interna, são os setores que o CPE mapeou como mais problemáticos diante dessa crise para esse ano. A gente não vai entrar nesse quesito, Nicole, porque até eu sei porque o CPEA tem o foco mais no produtor, mas talvez diminua muito aquela compra por impulso, né? Que muitos lojistas, né, contam com o consumidor. Você citou aí o mercado têxtil, né? Flores, né? São produtos que contam com aquele impulso do consumidor, né? Que está dando uma volta no shopping, andando no centro da cidade e acaba gastando, né? Impulso também, e né, o que muita gente tem falado é o consumo do que não é essencial, né? Uma grande parte do que é consumido pelo consumidor não é essencial para a sobrevivência. Pode até não ser um impulso, mas né, é um consumo que a gente consegue viver sem. Então, esse tipo de setor, eles estão, né, estão mais vulneráveis a essa crise. Alimentos básicos, arroz, feijão, ovo, as pessoas provavelmente vão, né, ainda mais contando com o suporte do governo, vão continuar consumindo. Agora, você falou aí, tocou num ponto muito importante, que é essa alta do dólar. Tem setor do agronegócio que basicamente vive da exportação, né? Então, talvez esse relatório traga aí que esses setores não vão ser tão prejudicados. Exatamente. Esse dólar alto, ele favorece os exportadores, seja de produtos agropecuários primários ou agroindustriais, e inclusive por este motivo, a gente tem perspectivas que não tão ruins para grãos, por exemplo, né? Estão indo bem, para mesmo durante, né, com esse caos acontecendo, grãos, carnes, por exemplo, estão indo bem. Se a gente pensar, por exemplo, na carne bovina, sobre o que eu acabei de falar, a carne bovina é um produto facilmente substituível por proteínas mais baratas. Então, se o setor vendesse só aqui, no mercado interno, aí ele estaria provavelmente numa situação complicada, que o consumidor brasileiro substitui essa carne pela de frango, pelos ovos, mas como né, as exportações estão indo bem, a receita do exportador está favorecida pelo dólar, o cenário para esse setor de carnes, por exemplo, está, por enquanto, com perspectivas favoráveis, né? Sempre lembrando que, como o cenário é de grande incerteza, igual eu comentei um mês atrás, a gente achava que o Brasil ia crescer 2%, agora já está vendo uma queda de 2%. Então, o que eu estou falando aqui também pode mudar dependendo dos desdobramentos nas próximas semanas. Mas, por enquanto, pelo dólar, né, e as exportações, carnes e grãos, por exemplo, estão com uma perspectiva boa. Essas avaliações têm que ser quase que diárias, né, Nicole? Quase Você, que você comentou, diárias. você comentou da bovinocultura, a carne, por enquanto, está indo bem por conta das exportações. Agora, a questão da bovinocultura leiteira tem um paradoxo aí, né? O leite é um produto essencial, mas também a cadeia vive de muitos derivados, né? Isso vai ser impactado. Caio, exatamente. O que os analistas do CPEA dessa equipe estão falando é que o bovinocultura, então, está bem, né? Mas quando a gente olha para o leite, o consumo de queijos, por exemplo, que pega 30% do que tem de leite na indústria, vai ser prejudicado. O queijo é um alimento que né, tem uma alta elasticidade de renda, então se aperta a renda, as pessoas consomem menos. Outros derivados lácteos, por exemplo, iogurte, né, produtos de maior valor agregado, as equipes do CPEA estão prevendo que o consumo deve cair drasticamente. E com a queda no faturamento da indústria, isso é transmitido também para o produtor no campo, né? Então, acaba chegando, apesar do leite ser um produto essencial, lá na ponta da indústria, a gente tendo problemas de consumo,
Então, o cenário em geral para leite e derivados é para a gente ficar atento e acompanhar de perto os desdobramentos. Entendi. Nicole, e o mercado de etanol? Aí gera uma expectativa imensa também, né? Que o consumo interno é muito grande, o externo também, o Brasil é exportador. O que as equipes do CPE estão dizendo nesse relatório? Olha, Caio, o etanol ele também está numa situação bastante crítica, né? A gente vê ali a floricultura, o etanol são setores que têm chamado atenção entre os setores que vão ser mais prejudicados. No caso do etanol, as pesquisas do CPEA, né, mostraram que os preços já caíram com muita força em março, o volume comercializado em fevereiro e março, né, despencou, né? Isso porque, no caso do etanol, além das restrições vindas do coronavírus, né, por exemplo, o isolamento, o lockdown, tá, né, as pessoas não estão consumindo combustível, então a gente tem uma queda drástica de demanda, mas para esse setor a gente teve uma outra crise também não esperada, que foi a questão do preço do petróleo, né, despencar com os embates lá da Rússia e da Arábia Saudita. O preço do petróleo caiu coisa de 60% esse ano. Como o etanol compete diretamente com a gasolina, o preço da gasolina caindo, você tem novamente um choque de demanda no etanol, né? Então, seja pelo coronavírus, que o coronavírus ele prejudica a demanda de todos os combustíveis, né? Mas além disso, com a queda do petróleo, o etanol está numa situação bastante complicada e a perspectiva do setor era muito boa no início do ano, com, né, o Renova Bio. Então, isso é uma mudança de cenário e uma crise sem precedentes para o setor de etanol também. É bom, então, como você mencionou, a questão do etanol, hoje, o produtor vai ter que se reinventar, porque historicamente ele tem vencido crises, né? Não sei se uma tão aguda como essa, mas repensar outras estratégias. Nicole, Exatamente. antes de a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, dá uma resumida, então. Produtor, tem gente que vai ser mais impactado, tem gente que vai ser menos impactado. Resume esse relatório e, assim, fala para a gente onde é que o nosso ouvinte pode acessar esse relatório também. Então vamos lá, o relatório, né, falar o que é mais fácil primeiro, o relatório está no site do CPEA, está nas redes sociais também, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem o link para o estudo completo, e lá, além dessa síntese que eu faço, tem a análise das cadeias pecuárias, de grãos, feitas pelos especialistas do CPEA, esse material está lá também no relatório. Fazendo uma síntese dos cenários que a gente traçou, primeiro, mais setores mais vulneráveis à crise são os que dependem da demanda doméstica. Entre esses, né, os alimentos essenciais não tem muito problema, mas produtos de maior valor agregado, produtos que não são essenciais e que são mais perecíveis, com toda essa mudança na forma de consumo, devem ser setores, né, que vão sofrer mais. Então, seria leite e derivados, horticultura, floricultura, biocombustíveis e algumas indústrias, né, como eu mencionei, a têxtil vestuarista, a de móveis, a de calçados, que vão sofrer bastante com esse cenário. E, além disso, um ponto que a gente tem batido também é que o efeito não é homogêneo entre os estabelecimentos. Então, os pequenos e médios, eles provavelmente vão ter mais dificuldades, né, para passar por essa crise. Esse seria um resumão do que a gente espera para os próximos poucas semanas. Ou dias, talvez, né? Ou dias, É, talvez. exato. Nicole Deu Renault, certo? economista, lógico, Nicole Renault, economista e pesquisadora do CPEA, que atendeu a gente gentilmente, nos atendeu remotamente, e é assim que a gente tem produzido conteúdo, Nicole. O que Fosse importa todo mundo se reinventando, né? exatamente, o que importa é esse conteúdo muito importante, muito rico, produzido pelo CPEA, que ele chegue ao maior número de pessoas envolvidas no agronegócio. Muito obrigado, mais uma Eu que vez. agradeço a oportunidade de divulgação do estudo. Foi um prazer, Caio. Chegamos ao fim de mais este podcast Estação Exalc. Acompanhe o trabalho da equipe da Divisão de Comunicação da Exalc no site www.exalc.usp.br. Nós voltamos na próxima edição com outro tema envolvendo tecnologia, ciência, cultura ou cidadania. Até mais!